Fala pessoal, eu sou Josué e esse é o canal Esperança Viva. Hoje eu vim trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração e essa mensagem é sobre desespero, sobre solidão e sobre muita coisa, mas enfim, eu quero falar especificamente sobre a morte. Talvez essa mensagem ela seja difícil, mas eu vim falar sobre os momentos específicos em que ela foi vencida. Existe uma passagem na Bíblia que Jesus estava caminhando sentido aos lugares em que ele passava a palavra, passava as mensagens e realizando milagres em vários lugares. E em uma situação específica, Jesus estava com seus discípulos indo para esses lugares, sabe? E adivinha, acontecia em outro lugar um velório de um jovem, uma mulher que já era viúva, havia perdido o seu único filho e agora ela era o filho que ajudava ela, o filho que fazia as coisas com ela, e ela havia perdido esse único filho. Imagina a situação de uma mãe ter perdido um filho e já está velando esse filho, e imagina a situação dela, sabe? Acredito eu que ela tem orado muito por esse filho, porque a oração de uma mãe ela é muito em seus efeitos. Muitas vezes você, jovem, acaba não escutando a voz dos seus pais, a voz da sua mãe, e a sua mãe muitas vezes ela quer que você siga os caminhos do Senhor. Muitas vezes ela quer que você siga o caminho certo, porque os pais eles servem para isso, para colocar a gente na direção certa. Eles apontam a direção que é correta, para que a gente seja guiado ao correto, para que a gente seja guiado a fazer as coisas certas. E muitas vezes a gente acaba indo para um lugar ou para outro que não agrada, e que muitas vezes acaba que a gente quase passa por situações de morte. E existem muitos jovens hoje no Brasil passando por situações de morte por coisas que muitas vezes são mortes geradas através de consequências de atos, de coisas de caminhos que poderiam não ser seguidos, sabe? E tu imagina a dor de uma mãe de perder um filho. Imagina essa dor. Jesus ele quer transformar. Ele não quer que você vá para o caminho de morte. O que mais impressiona nessa passagem é que essa mulher, ela era viúva, ela só tinha aquele filho e ela perdeu aquele filho. Talvez a Bíblia relate que ele com certeza era um jovem, sabe? Um filho que ela amava muito, e ela estava velando e chorando, um momento de choro. E de repente a alegria se encontra com a tristeza, porque Jesus estava naquele caminho. Olha só, muitas vezes a gente é guiado e levado a caminhos, e muitas vezes a gente está muito assim feliz, pá, pum, e de repente aparece alguém com muita tristeza e com muita dor, e precisa ser passada uma mensagem de vida para ela. Muitas vezes a gente já aconteceu com você de encontrar uma pessoa que ela tá muito deprimida, e muitas vezes acontecem situações com ela e pá, e você tá naquele seu momento super uou, Jesus, pá, e ela tá naquele momento que ela só precisa escutar uma palavra. Então Deus envia você para esses caminhos. Deus bota essas pessoas no seu caminho, não é por acaso. Ele bota essas pessoas no seu caminho para que vocês venham falar a palavra dele, a palavra de vida dele. E é nessa hora que Jesus encontra com aquela mulher e com aquele filho que já havia morrido, e Jesus fala para ele levantar, e ele levanta. Tu imagina que situação incrível! Um jovem que já estava morto, Jesus faz aquele jovem ressuscitar. E esse é o momento em que a morte foi vencida.
é um dos momentos em que a morte foi vencida. O segundo momento em que a morte foi vencida, a filha de Jairo estava doente. Ela estava doente e ela havia adoecido demais e chegou um momento em que ela acabou falecendo. Jairo foi buscar ajuda, ouviu falar que Jesus estava passando por ali, estava passando pela cidade, e Jesus acabava de curar uma mulher que passava anos e anos, que estava com fluxo de sangue. Jesus estava passando por ali, e Jairo, um pai desesperado, foi lá e falou: a minha filha está doente e eu preciso que vá lá, e eu tenho fé que o Senhor fala para mim, que eu tenho fé que o Senhor vai conseguir, que com apenas uma palavra ela vai ser curada. E muitos já falavam: sua filha já está morta, mas Jesus foi até lá e disse: essa menina está apenas dormindo. Por quê? Porque a morte ela é apenas um sono perto do que o Senhor Jesus pode fazer. A morte ela é apenas um sono perto daquilo que Ele é. Foi aí que a menina se acordou com a voz de Jesus. Muitas vezes a gente passa por essa situação de desespero e pensa: já morreu, e agora? Eu não posso fazer mais nada. Os sonhos já morreram, o projeto já morreu, aquilo que eu tanto planejei já morreu, e agora eu não sei mais o que fazer. Talvez o seu sonho esteja nessa situação, talvez a sua história de vida esteja nessa situação, mas naquele momento Jesus falou para aquela menina e aquela menina despertou. A morte foi vencida. Mais uma vez, Jesus soube que Lázaro havia morrido. Fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado, já estava sepultado. Jesus foi lá e disse para aquela pedra ser removida, porque Lázaro ia sair para fora, e Lázaro ressuscitou. Talvez esse momento já esteja acontecendo para você, um momento em que já está tanto tempo que você acha que nada mais pode acontecer, já aconteceu tudo de pior, e um melhor não tem mais esperança. E é esse momento que, quando a esperança parece estar morta, é que a esperança ela volta a viver. Porque quando existe esperança, existe milagre. E eu insisto em falar nesse canal: quando existe esperança, existe milagre. E esse foi o momento, mais uma vez, que a morte foi vencida. Só que não bastava essa situação, não bastava estes momentos. A morte ela queria ir mais além. Ela queria vencer o dono da vida. O projeto que gerado era a própria palavra viva. Jesus foi até a cruz. Jesus passou por toda aquela dor, passou por tudo aquilo ali. E Jesus morreu. Foi até ao inferno e pegou a chave do inferno e da morte. Ressuscitou no terceiro dia. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. Agora a morte, mais do que nunca, foi vencida pela vida. Aquela lança que passou por ele, quando passou por ele, saiu água dele. E a água fala de vida. A água fala de vida. E Ele é a palavra, Ele é a vida e Ele é o caminho. O caminho certo a seguir é o caminho de Cristo. Quando estamos seguindo o caminho que Cristo ordenou para que a gente siga, não existe outra forma de vencer a morte a não ser com Cristo na nossa vida. Talvez, como eu falei, o seu casamento esteja morto, a sua
história parece já morta, mas essa situação apenas é uma situação de adormecimento, porque Jesus ele já preparou um milagre para você, a ressurreição daquilo que você precisa. Ele é a palavra viva. A vida é a palavra. Se a vida é a palavra, ela direciona e ela te ensina um caminho. E esse caminho é o caminho da verdade e que liberta o cativo do cativeiro, liberta você daquele seu momento de dor que muito profundo. Imagina só a situação daquela mãe, a situação daquele pai. Jovens que estavam mortos, mas Jesus ressuscitou. Existem muitos jovens que talvez estejam mortos, mas Jesus, Ele quer ressuscitar sonhos, Ele quer ressuscitar casamentos, Ele quer restaurar famílias, Ele quer restaurar a vida de vocês, Ele quer trazer de volta aquela essência, aquele coração que talvez fervia e acendia por Ele. Jesus quer você de volta. Ele quer você inteiro e completo de volta. Então, volte-se de novo para Ele. O caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. A esperança da vida. A esperança viva é Ele. E é por isso que eu estou aqui para passar essa mensagem. Talvez uma das mensagens mais impactantes desse canal. Algo que Deus falou profundamente no meu coração, o Espírito Santo me tocou, que eu não consigo segurar. E eu precisava falar para vocês. Precisava falar que Ele é a vida. A morte foi vencida naquela cruz. Então, a partir de agora, só existe vida. Vida abundante. Vida nele. E é o único lugar em que você vai encontrar a vida, é em Cristo. Porque Cristo é a vida. Cristo é a verdade e o caminho. Ele te ama e sempre está com você. Quando os discípulos tiveram medo, tiveram desespero, Ele estava naquele barco. Então, naquele momento, Jesus estava lá. Então, Ele está com você. Pode ser a situação mais dolorosa da sua vida, mas Ele está com você. E Ele deixa um consolo para você. O Espírito Santo está com você para te consolar. Ele está nesse momento com você para deixar você mais confortável e mostrar para você que a dor ela é passageira, porque no final das contas Jesus está no caminho e Ele é o próprio caminho e Ele gera a própria vida, que é a palavra. Então, essa é a mensagem que eu tinha para deixar hoje. O vídeo ficou um pouco longo, mas essa é a palavra que eu tinha para deixar. Que Deus abençoe vocês. E não esqueçam, Ele é a própria vida. Nunca pensem que tudo acabou, porque a vida ressuscitou. A vida, enfim, Ele é a vida. Além disso, eu não posso passar. Que Deus abençoe.